Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus Cristo está voltando, né? Faz necessário que o quê? Que preguemos o Evangelho segundo a palavra de Deus, certo? Que é Jesus Cristo. Que o Verbo se encarnou, habitou entre nós, certo? Tudo da palavra reflete Jesus, do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse. E antes de a gente começar esse vídeo, que toda a honra, toda a glória seja dada ao Criador do céu, da terra, do nosso universo, nosso único Deus, nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, que veio, morreu, deu a vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia para que todos possamos ser salvos. Hoje, toda vez que quando eu vou falar com vocês, né? Eu falo que a explicação tem que ser à luz da Bíblia, por quê? Porque foi o que Deus deixou instruído pra gente. Tudo que tá fora da Bíblia não foi instrução de Deus, foi instrução de homens. Então, a gente tem que ouvir somente a Bíblia. E hoje o que eu vou falar pra você é que o quê? A instrução de Deus pra conosco é que nós devemos o quê? Guardar os nossos corações. Porque do nosso coração procede a fonte da vida. E agora eu vou ler alguns versículos pra vocês e eu vou estar explicando no decorrer, certo? Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a vida. Em algumas traduções, escrita, pega e fala, né? Dele procede todas as fontes da vida. Que significa o quê? Normalmente, quando a gente acaba, certo? Passando por uma situação, primeiro a gente filtra, certo? Ali pelo cérebro, né? A gente assimila aquela informação e depois a gente, vamos dizer assim, a gente pega e guarda no coração, certo? E o que acontece? Por que ali pega e fala que a gente tem que guardar o coração? Porque quando a gente não guarda o coração através do que? Da palavra, certo? Da oração, da comunhão com Deus, o nosso coração ele vai se endurecendo. Tanto é que, se eu não me engano, em Jeremias, pega e fala que Deus pega e diz: eu darei para vocês um coração novo, tirarei de vocês o coração de pedra e darei para vocês um coração de carne, que representa o quê? Normalmente, o que acontece? Deus, ele só quer uma coisa da gente, galera. Ele é o nosso Criador, ele quer que nós o adoremos e o exaltemos. Por quê? Porque Deus, ele é santo. Em Deus não existe pecado. E tudo que é fora de Deus existe o pecado. Por isso que esse mundo aqui, ele é corruptível. Porque no Jardim do Éden não existiu pecado, mas Adão e Eva pecaram pela primeira vez e foram aqui pra terra. Aí desde quando eles entraram aqui, começou a acontecer desgraça atrás de desgraça, que foi Abel matou Caim, irmão matando irmão, depois foi o que? Nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, e por aí vai indo. Então por isso que deve falar que a gente deve guardar nosso coração, porque quando a gente pega e filtra aquilo primeiramente pela cabeça, certo? E depois vai pro coração, se a gente não alimentar o nosso coração, a nossa vida, certo? Com a palavra de Deus, vai acontecer que o quê? O nosso coração vai se endurecendo, vai se endurecendo, vai se endurecendo, até o momento que o quê? Que nós ficamos cegos. Que é no momento que daí a gente pega e só começa a fazer coisa contrária a Deus. E quando a gente começa a fazer isso, o Espírito de Deus, ele se afasta da gente, certo? Enquanto a gente tá com Deus, a gente tá ouvindo a voz de Deus e fazendo o que Deus manda, o Espírito de Deus está conosco. Só que quando a gente começa a querer fazer as nossas vontades, Deus dá o livre-arbítrio, o Espírito dele sai da gente, e aí a gente começa a ficar, certo? Vamos dizer assim, vulnerável. Porque o que pega e fala também em Efésios? Que o diabo, o nosso inimigo, ele fica o quê? Rodando ao nosso redor como um leão, procurando a quem possa tragar, certo? Então, na primeira oportunidade, Deus saiu de você ali, você não tá fazendo a vontade de Deus, Deus saiu de você, acontece o quê? O diabo já tá ali em cima, só esperando pra pegar e entrar em você ali, o espírito maligno, certo? E você ser começado a influenciar a fazer coisas ruins. Tanto é que você, vamos dizer, você acredita em Deus, mas você tá saindo aí todo dia, todo final de semana, certo? Bebendo pra caramba, usando droga, sei lá, ficando com um monte de gente, fazendo coisas que não são de Deus, mas você fala, não, mas eu acredito em Deus. Mas você acha sinceramente que o Espírito de Deus está em você? É claro que não, porque se estivesse, você não estaria fazendo esse tipo de situação. Tanto é que na Bíblia também pega e fala o quê? Eles perguntam pra Jesus lá, quem que é filho de Deus? E Jesus fala assim, filho do meu pai é aquele que faz a vontade do meu pai. Então pra você ser filho de Deus, pra Deus estar com você, você tem que fazer a vontade de Deus. Não basta apenas você acreditar. Você tem que viver uma vida em conformidade. Viver uma vida fazendo a vontade de Deus. Que daí vai no quê? Nos 10 mandamentos. Que é o quê? Você pegar, não fazer sexo antes do casamento, você casar, certo? Depois que você casou lá, você tem que honrar sua esposa, amar ela como Cristo amou a igreja, aí tem que honrar pai e mãe, tipo, não desejar o mal do próximo e por aí vai indo, certo? E aqui, em Salmos, lendo outro versículo pra você, em Salmos, capítulo 51, versículo 10, fala: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Daí é Davi, fez esse salmo, depois do que? Davi, ele tinha a mulher dele, só que ele fez o quê? Ele cobiçou a mulher do próximo, um soldado dele, mandou o soldado dele pra guerra, aí o soldado dele voltou, só que Davi fez o quê? Engravidou a mulher dele. Aí Davi falava pro cara, não, vai pra sua casa pra você ficar com sua mulher, porque pra nisso o cara ter relação com a mulher dele lá, ele meio que fingia que a mulher dele engravidou ele, entendeu? Só que tinha sido Davi. Só que o cara pegou e falou o quê? Deus já tava atuando na história ali. O cara falou, não, eu não vou pra casa ficar com a minha mulher, meus amigos, meus companheiros estão tudo lá na guerra, eu vou voltar pra lá. Até que chegou um tempo que daí Davi fez matar o cara, certo? Então ele cometeu o adultério e ainda ele pegou e matou o soldado ali, um cara que, tipo, era de confiança dele. Aí acontece o quê? Ele ficou cego até que Deus mandou um profeta pra Davi, o profeta Natan. Aí o profeta Natan fez uma parábola pra Davi e falou o quê? Davi, imagina que tem um homem que roubou a ovelha de outro homem e depois matou esse homem. O que você acha que deveria acontecer? Se eu não me engano, a história é mais ou menos isso. Aí Davi pega e fala o quê?
Não, esse homem é injusto, tem que pegar e tem que matar esse homem. Aí o profeta Natan falou, Davi, essa parábola que eu contei, esse homem é você. Aí na hora, porque o coração dele estava endurecido, Deus tinha saído dele. Na hora, ele pegou e fez o quê? Ele caiu na real. Na hora que ele caiu na real, falou, putz, pequei contra Deus, errei. Aí ele se arrependeu, aí ele fez esse salmo aqui, criou esse salmo. Capítulo 51, versículo 10, que é o quê? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Que daí a gente pega e volta lá no começo que eu peguei e tava falando pra vocês sobre o quê? Que o Satanás, ele fica ao nosso redor só esperando. Na hora que Deus sai da gente, o Espírito de Deus sai da gente, ele já pega e começa a tragar, puxa, aí é aquele período da vida que você passa por um monte de dificuldade, só faz merda, só faz cagada, só vai descendo a sepultura ali, só fazendo coisa ruim, se enrolando na vida, sua vida não vai pra frente, trava de uma maneira, por quê? Porque os espíritos demoníacos, o espírito de Satanás, o espírito do capeta tá em você, entendeu? E isso, uma prova disso é mais ou menos o quê? Tem a parábola lá de Êxodo, o versículo lá de Êxodo, que eu não me lembro agora, mas eu vou colocar pra vocês, que o quê? Deus falou pra Moisés, falou assim, Moisés, vai lá e fala pro faraó que é pro meu povo sair do Egito. Aí aconteceu o quê? Moisés foi lá e falou. Aí o faraó pegava e falou assim, não, tá bom, eu vou deixar vocês saírem lá pra vocês adorarem seu Deus, mas depois vocês voltam. Aí, só que depois o faraó voltava atrás do que ele tinha falado. Aí Deus falava pra Moisés, vai lá e fala de novo. Aí falava de novo pro o faraó falava que ia deixar, depois não deixava. E ficou nesse ciclo se repetindo. Até o momento que pega e fala o quê? No capítulo lá, no versículo. E Deus endureceu o coração de Faraó. E o que significa que Deus endureceu o coração de Faraó? Enquanto o Faraó estava fazendo as coisas boas, as coisas de Deus, Deus estava habitando nele, o Espírito de Deus estava habitando nele também. Só que a partir do momento que Faraó começou a querer seguir os próprios desejos dele, começou a querer ser maior que Deus, Deus falou o quê? Para aí. Então, já que é assim, então, o meu espírito vai sair do Faraó, tá entregue aí agora, e o coração do Faraó se endureceu. Que foi nisso que aconteceu o quê? Deus mandou as pragas do Egito e, por fim, Deus pegou e retirou o povo dele de lá e humilhou, certo? O faraó, destruindo todo o exército dele e deixando o Egito de mal a pior. Tanto é que o Egito hoje é uma nação que até hoje não se recuperou direito depois de tudo que aconteceu dos milhares de anos, desses 6.000 anos. Então, galera, uma coisa que a gente pega e tem que fazer o que aqui? O foco do vídeo é que a gente tem que guardar o nosso coração. Guardar as coisas que a gente deixa entrar, certo? Porque se chegar no momento que você não conseguir liberar perdão pro seu próximo, que você não seguir a vontade de Deus, Deus vai se retirar de você, aí, meu amigo, você vai estar entregue e sua vida vai ser de mal a pior. E você tem que pegar e orar muito para que um dia você seja igual Davi e caia na real e se arrependa e Deus volte o Espírito dele em você. E que isso não seja tarde, que nesse meio tempo você não morra, certo? E não perca a sua salvação. Porque o fim é próximo, Jesus Cristo está voltando. Agora a gente já partiu e acabou o vídeo, galera, mas eu queria deixar pra vocês aqui o que? Se você está passando por um momento de dificuldade na vida, se você não acredita em Deus, existe um versículo que eu sempre deixo pra vocês no final, que é o que? Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 8 diz, peçam, receberão, busquem, encontrarão, batam a porta, ela será aberta, pois o que pede, ele recebe, o que busca, ele encontra, e o que bate a porta, Deus abre a porta, e ele te acolhe lá dentro. Você entra pela porta, Deus te acolhe, Jesus te acolhe, ele te abraça, te ajuda, certo? Te ajuda a crer. Se você não tá conseguindo acreditar, fala, Deus, se revela pra mim, pai, eu tô com dificuldade de ter fé, me mostra pra mim que o Senhor é real, ele vai te mostrar, certo? Peça pra Deus, converse com Deus, e ele vai se revelar pra você, certo? É mais ou menos isso. Separe um tempo também da sua semana, leia a Bíblia, leia Apocalipse, tudo o que vai acontecer. Aí depois você pesquisa esse termo nas outras plataformas, YouTube, esse tipo de coisa. Aí você vai ver tudo o que tá acontecendo, os sinais das profecias sendo cumpridas. Pesquise também o que tá acontecendo no mundo, galera. Não vive no mundo da lua aí só, rolando a tela aí, porque o tempo é próximo, Jesus tá voltando. Então, que Deus abençoe você, sua família, multiplique, frutifique, dê discernimento, sabedoria, certo? Restaure o lar de vocês. Deem o desejo do seu coração se estiver alinhado com a vontade de Deus. E é isso. Quer fortalecer isso, espalhar o evangelho e a gente saquear o inferno? Deixa o like, comenta o que você achou. Aperta em republicar e salvar o vídeo para aumentar o alcance. Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo.